Você decidiu pela restauração. Tranquilo. Mas aí de repente vem aquela pergunta: e aí, quanto tempo isso vai levar? É exatamente isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, família. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Eu já quero começar fazendo para você uma pergunta que não tem nada a ver com o vídeo. Mas o que você está planejando aí para o final de ano? Você já pensou que talvez você que está passando por esse deserto, reuniões de famílias, isso, aquilo, pode ser um momento delicado, todo mundo perguntando, e aí, e o seu casamento? Volta, não volta? Como é que vai ser isso? Você já pensou em vir pro Recanto? Passar com a gente aqui o final do ano? O início de janeiro? Ó, nós estamos começando essa semana a construção de mais dormitórios aqui, porque tem muita gente já mandando mensagem, sondando e tudo. Ei, faça planos, manda mensagem pelo WhatsApp e fala que você tem o interesse de vir e tudo. Aí talvez você pense assim, nossa, Diego, mas deve ser caríssimo. Tem custo nenhum. O seu custo vai ser de transporte, né? Se você vai vir de carro, se você vai vir de avião, se você vai vir de navio. Navio vai ser um pouco difícil. Se for um barquinho, talvez você chega aqui pelo lago. Mas é só essa despesa. Aqui conosco você não vai ter despesa nenhum, tá bom? Faça planos, nós estaremos aqui para te receber, fazer algumas atividades bem legais. E família, se inscreva no canal, curta esse vídeo e vamos falar, porque tempo é o assunto de hoje e é justamente algo que você não quer perder. Certamente você não quer perder tempo. E aí, Diego, me conte, você que está há praticamente 10 anos lidando com restaurações, quanto tempo leva para o meu casamento ser restaurado? E eu vou dizer uma coisa para você. Ao longo desses anos, eu já fiz alguns ajustes, já estabeleci algumas fórmulas para que a gente faça cálculos. Eu vou falar um pouquinho delas hoje. Mas antes de nós falarmos quanto tempo leva, eu preciso perguntar para você o seguinte: quanto tempo leva para o quê? Quando você pensa, quanto tempo vai levar? Tá, quanto tempo vai levar para quê? Para o seu marido voltar para casa, sua esposa voltar? Para o seu casamento ser restaurado? Para haver uma mera reconciliação? Para o seu casamento chegar num modelo que você olha e fala assim, poxa, agora sim eu tenho um casamento segundo a vontade de Deus. Afinal de contas, você quando questiona assim, quanto tempo vai levar, mas quanto tempo vai levar para quê? Sabe por que isso é importante? Porque de repente nós precisamos definir um objetivo. Eu preciso disso. Eu preciso saber, peraí, a minha meta é o quê? Eu quero ter como objetivo o dia em que eu vou subir em um púlpito, que eu vou pegar o microfone junto com a minha igreja e eu vou dar o testemunho e falar assim, olha, meu marido, minha esposa voltou, nosso casamento tem sido uma bênção, os traumas estão sendo curados, os perdões foram liberados, estamos vivendo a melhor fase da nossa vida. Será que esse é o ponto? Ou você vai estabelecer um domingo pela manhã que vocês vão levantar e seu marido vai falar assim para você, fala assim, olha, ao invés de você ir fazer as coisas hoje, ir organizando, porque os meninos vão vir almoçar aqui em casa, vamos comigo na feira? Vamos comer um pastelzinho com caldo de cana, só nós dois? Será que é essa a sua métrica? Ou será que vai ser receber os filhos, os netos, e vocês dois sentarem juntos à mesa, podendo contemplar aquela cena? Será que vai ser tão somente o dia que ele vai falar para você assim, ei, posso voltar para casa? Qual que é o seu objetivo? Isso precisa ser muito claro. Às vezes nós falamos em restauração, mas nós nem sabemos o que vamos restaurar, quando vamos restaurar, como é que vai ser esse negócio. E isso é interessante porque a nossa mente nos leva somente a lugares que são previamente definidos. Eu preciso saber aonde eu quero chegar para eu poder caminhar para aquele lugar. E isso vai muito além de fé, porque a Bíblia dá amparo para isso que eu estou te falando,
Mas a psicologia também explica. A nossa mente funciona dessa forma. Eu preciso saber aonde eu quero ir para eu saber como eu devo caminhar. E diante disso, você precisa primeiro responder isso para mim. Demora quanto tempo para quê? Qual é o seu objetivo em relação ao seu casamento? Vamos definir isso. Uma outra coisa, quando a gente fala de tempo, você precisa entender que existem processos, existem fases. Sim, existem fases. Quando eu falo para você que existem fases, é porque em um determinado momento você vai perceber que a restauração ela vai ter, para quem foi abandonado, quem abandonou, ela tem a fase da raiva, tem a fase da depressão, tem a fase da negação, tem a fase da negociação, a fase da aceitação. Existem fases que são repercussões emocionais que nós sentimos quando passamos por uma separação. É um processo muito semelhante ao luto. Então todo mundo passa por isso. Quando nós falamos de tempo, eu já preciso dizer para você que cada um gasta um determinado tempo nesse processo. Há pessoas que cumprem todas essas fases em 2, 3 anos no máximo. Existem pessoas que ficam em uma dessas fases por 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, o esforço que cada um desempenha para entender a fase, entender o processo e caminhar nesse deserto faz uma grande diferença nesse termômetro, nessa equação de quanto tempo vai levar para o meu casamento ser restaurado. Ou seja, eu entendendo os processos, eu entendendo as fases, eu entendendo o meu tempo, as minhas dores, as minhas mágoas, e trabalhando para consertar essas coisas, vai fazer com que o processo seja mais demorado ou mais lento. Uma outra coisa que eu preciso destacar é que cada restauração tem o seu tempo. Eu uso uma métrica que eu entendi ao longo dos anos e que faz muito sentido. Um casamento naturalmente acaba com uma degradação natural. Ou seja, você se casou e vocês se casaram no auge. Ou seja, vocês namoraram, vocês gostaram do beijo um do outro, do carinho do outro, das promessas um do outro, vamos ficar juntos para sempre. Ok, foram lá e casaram. A partir desse momento do auge, talvez ainda teve uma crescente, mas chegou num momento, começou um declínio. Esse ponto de declínio levou alguns anos, não é da noite para o dia. Uma separação nunca acontece de repente. Ela nunca é da noite para o dia. Mesmo que tenha sido uma traição, mesmo que tenha sido uma violência doméstica, mesmo que seja desrespeito, não acontece da noite para o dia. É um processo. É um declínio natural. Deste ponto em que o seu casamento começou a declinar até a separação, houve um tempo. Vamos supor que foram 10 anos de declínio natural. Para você voltar para o seu casamento, para que haja uma reconciliação, seu marido, sua esposa, precisa olhar para o casamento e conseguir enxergar aquele ponto alto novamente. Ou, pelo menos, conseguir achar perspectiva no casamento, entendendo que é bom, que vai ser do plano de Deus, que vai ser melhor do que já foi. E isso também é um processo natural, que pode, assim como o declínio, ter sido potencializado por comportamentos, por atitudes, por falas, e a volta também. Ou seja, esse processo de restabelecimento também pode ser potencializado pela maneira com que você se comporta. Então, qual é a equação que eu particularmente costumo utilizar? Foram 10 anos de declínio. Ok.
Se você for deixar as coisas fluírem naturalmente, sem esforço nenhum, você espere no mínimo outros 10 anos para que a poeira consiga baixar. 10 anos. A curva dos comportamentos naturais é assim. O tempo que você gastou se esforçando para destruir seu casamento é o mesmo tempo para que internamente você e seu marido sejam restaurados, restabelecidos. Isso sem fazer esforço nenhum. Se porventura as suas fases de raiva, de vingança, disso e daquilo forem acontecendo, então você continua esse declínio, viu? Porque tem pessoas que quando separa do marido, da esposa, digamos assim que a raiva está no nível 70. 5 anos depois, a raiva está no nível 200. Ou seja, parece que o declínio continua. O marido odeia mais a esposa odeia mais o marido, a raiva só aumenta, a depressão só aumenta. Então o declínio ainda continua. Mesmo separado, vocês se machucam. Então, somente quando você chegar no ponto zero de olhar e falar assim, não, agora nós paramos de nos machucar, paramos de nos ofender, eu entendi que eu quero o processo de restauração, agora vamos começar a subida. Então, você vai pegar desse ponto até quando tudo começou e usar a mesma equação. Levou 10 anos de declínio, você pode esperar 10 anos para normalizar, para você começar agora a pensar numa restauração. Nossa, Diego, mas 10 anos é muita coisa. Pode ser que tenha sido 20, pode ser que tenha sido 30. Nossa, Diego, mas ainda assim é tempo demais. Então quer dizer que todo o caminho que eu andei destruindo meu casamento, eu vou ter que pegar ele voltando agora? Vai. Só que esse tempo pode ser reduzido. Assim como o seu casamento, você não desempenhou todos os esforços para destruir, isso foi coisa natural. Para a restauração, pode haver esforços. Então você pode se dedicar a isso. Você pode orar por isso. Muitas das vezes no seu casamento, vocês se magoavam, ia destruindo o casamento, e nem orar vocês oravam. Agora você pode orar. Agora você pode buscar Deus nesse processo. Então, diante disso, vamos ser otimistas. Se você se empenhar muito, se você se dedicar muito para entender, para estar bem consigo mesmo, vamos colocar metade do tempo. Você percorreu 10 anos destruindo seu casamento. Agora você volta esse caminho pelo menos 5 anos, com muito esforço, para você estabelecer um padrão aceitável de relacionamento. Esse é um dos caminhos. Só que ainda assim, entenda que você pode se esforçar, de um lado, para tornar esse tempo menor. Mas ainda tem um trabalho do outro lado sendo feito. Talvez para você não pensar assim, Diego, mas então não compensa, porque eu me esforço daqui, meu marido demora de lá. Mas você tem que pensar que um estando pronto, naturalmente começa a mostrar o caminho para o outro. Começa a mostrar por comportamentos, por ações espirituais, o caminho para o outro. Então, quanto antes você estiver pronto, mais rápido tende a ser. E aí, uma coisa que é importante, que você vai entender isso nesse processo, é que nós não, quando falamos de restauração, nós não estamos idealizando uma adoração ao marido, à esposa, ao casamento. Não é isso. Em um determinado momento do processo, você vai entender que se você se tornou uma só carne com alguém, isso te prendeu a um relacionamento até a morte. Se a pessoa não estiver, você vai fazer de tudo para que, se Deus der a oportunidade de você ter seu casamento de volta, você esteja apto para cumprir isso muito bem. Se isso não vier a acontecer, as suas mudanças de comportamento, de postura, de princípios, vai ser muito benéfico para você e para toda a obra que você faz. Então, não é algo, quando eu falo da restauração, de você olhar, de você se empenhar, que você coloque nos espelhos da tua casa, foco pela restauração, quero a restauração.
Não, não é nada disso. É apenas uma forma de caminhar buscando fazer as coisas certas. Entendeu? E diante disso, cada um pode ter o seu próprio tempo. E isso precisa ser respeitado, porque cada um tem o seu tempo. Tranquilo até aqui? Ficou esclarecido? Vamos fazer o seguinte, conversa comigo. Coloca aqui nos comentários. Quanto tempo você acha que foi de declínio do seu casamento? Faça uma análise rapidamente e pensa assim, poxa, meu casamento começou a declinar nesse tempo. Quanto tempo houve de declínio no seu relacionamento com seu marido? E há quanto tempo você começou a subir essa ladeira? Coloca aqui para mim. Você coloca assim, olha, Diego, meu casamento teve 10 anos de declínio. E eu estou há 2 anos subindo essa ladeira. 3 anos subindo essa ladeira. Coloca aí para mim. Ah, e uma coisa importante, ó. O curso Recomeçar, nós estabelecemos uma nova política aqui no Manual do Casamento, depois que alcançamos 100 mil inscritos, e preços extremamente acessíveis. É a nossa política agora. Extremamente acessíveis. E quando eu falo extremamente acessíveis, se você não tiver dinheiro para comprar uma pizza, eu tenho certeza que você tem para fazer o programa Recomeçar. Porque é mais barato que uma pizza. Dependendo da compra que você vai fazer no mercado, é mais barato. E assim, a nossa preocupação agora foi, vamos deixar acessível. Vamos deixar acessível, quem tiver que fazer, vamos fazer e experimente, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem pessoas que que brincaram comigo quando eu falei que os preços estariam acessíveis, que se inscreveram e ainda falaram assim, Diego, o preço está ridículo. Muito baixo mesmo. Mas assim, nós tínhamos um objetivo, uma programação financeira, porque querendo ou não, as pessoas pensam assim, ó. Poxa, o Manual do Casamento é para ajudar pessoas, Deus abençoa, tudo. Sim, mas entenda, nós temos um CNPJ, tudo isso é regido de uma maneira muito organizada, pagamos tributação, pagamos os impostos, todos os encargos certinho. Existem despesas. Família, se eu contasse para vocês que a gente paga de energia elétrica por mês, você não está entendendo. Então nós temos uma pousada que nós recebemos pessoa, toda semana tem mercado para fazer, tem despesas, as reformas, a construção não param. O próprio canal gera uma despesa, são 3 canais para fazer manutenção. Então, diante de tudo isso, a parte financeira tem um controle. Então, até um determinado momento, nós tínhamos um planejamento até alcançar 100 mil inscritos. E parte do que entra proveniente dos cursos deveria suprir uma demanda específica. Por isso, os valores eram mais elevados. Alcançamos a meta. Naturalmente, agora reduzimos drasticamente o valor, porque entendemos que agora a demanda será menor. Então, por isso que nós lidamos com questões financeiras. Tem algumas pessoas que às vezes criticam, mas ficam cobrando. Família, o curso Recomeçar, ele existe há quase 10 anos. É uma aplicação de um método extremamente positivo e com resultados. Ali dentro tem muito do que a Bíblia nos traz, tem muito de conhecimentos que foram adquiridos a custos financeiros. Capacitações que eu tive, que a minha equipe teve, para gerir da melhor forma, para poder te ajudar. Então, assim, extremamente barato. Quem não tiver condições, inclusive, pode pedir que a gente disponibilize até de graça, mas para quem não tem condições. Sempre que alguém pede sem condições, eu falo assim, olha, Deus sabe, porque o nosso trabalho aqui é sério, é para ajudar pessoas, o valor é simbólico, para te ajudar. Se porventura você pensa, eu tenho dinheiro, mas já que ele falou que é de graça, eu vou fazer de graça. Deus vai cobrar caro de você, viu? Pode ter certeza disso. Mas se você realmente não tiver condição, você pode ficar tranquilo que você vai fazer esse curso. Basicamente isso, tá bom? Eu estou explicando isso para você porque o curso é uma benção, você vai ter muitos resultados positivos, eu tenho plena segurança disso.
vai ser algo que espiritualmente vai te ajudar muito. E quando você está adquirindo o curso, você também está nos ajudando muito, ajudando a manter essa obra, tá bom? Família, dito tudo isso, fiquem todos com Deus e nós nos veremos em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.